Oi, gente, eu vou responder aqui uma pergunta que eu recebi. Como foi o meu processo que eu comecei na espiritualidade, como que foi, por que eu era cética e passei a acreditar. Na verdade, eu vim de uma família muito religiosa, mas aquilo não ressoava comigo. Não ressoava comigo e eu tinha buscas. E como era uma religião assim muito fechada, que nada podia além do que eles mostravam lá, isso na minha adolescência, tá? Desde que eu nasci até minha adolescência. Então, eu não podia fazer pesquisas, eu sempre fui muito buscadora. Então, eu passei por momentos da minha vida, com as decepções da vida e tudo mais, eu acabei que eu realmente fiquei cética. Eu pensava, não, eu acredito que isso morreu e acabou. Isso aqui não tem mais nada além do que isso. E eu passei um bom tempo, eu não sei falar exatamente, né, o tempo que eu passei, mas foi um longo tempo. Mas e como tudo começou? Por quê, né? Que a pergunta, na verdade, foi como que eu deixei de ser cética? Então, a resposta... Eu não vou contar assim, porque envolve outra pessoa, tá? E uma outra pessoa que não me deu... Que não... Como que eu vou falar? A pessoa não me autorizou a falar a situação dessa pessoa, tá? Então, mas aconteceu uma coisa, né, dentro da minha família, que foi muito, muito, muito difícil pra mim. Sabe, naquele momento que, tipo assim, você não tem que se apegar, você só acredita em você. Tipo... E parece que o universo, assim, jogou tudo, sabe, pra mim. Porque ali ou vai ou racha, né? Então, eu precisei de ter força. De algum lugar tinha que vir essa força, porque a situação era muito desesperadora, foi muito difícil, então eu tinha que achar forças de algum lugar e eu acreditava somente em mim, então era como se eu fizesse alguma coisa por mim, se eu não fizesse, né? Até então eu não tinha conhecimento nenhum do nosso eu superior, da nossa divindade e tal, enfim. Então foi nessa hora que eu tive que achar forças, por isso que eu falo, viu? Eu acho que todo mundo que, por mais cético que for, no momento de desespero, ele vai buscar uma ajuda. E ele vai receber essa ajuda. E é engraçado que essa força, né, que vem do universo, né, que vem da fonte criadora, né, que eu chamo de fonte criadora, de Deus, que vocês quiserem chamar, né, eles não nos julgam, né? Tipo, você precisou, eles estão ali, né, pra te ajudar. Então, nesse momento, eu me lembro do meu desespero, eu tive que procurar forças e eu recebi uma energia. Eu recebi uma energia muito forte, e eu senti como um ser mesmo, assim. Pode ser que não seja, tá, gente? Porque às vezes eu acredito que essa força vem até mesmo da natureza, né? Mas eu vi como um ser. Como um ser, e esse ser, ele era muito grande. Ele era muito grande e ele, sabe, ele era feito como se fosse da matéria do arco-íris. Assim, daquela... Você não tô falando da cor, tá, gente? Eu tô falando que você olha pro arco-íris, você vê o arco-íris, né? Mas... Não é essa matéria igual nós, assim. Não é. É uma outra matéria. Uma matéria muito mais sutil, acho que é isso mesmo, a palavra sutil. A matéria é muito mais sutil. Então, mais ou menos isso que eu vi, né? E era muito grande, era tão grande que não coube dentro da minha casa. Era como se fosse muito mais alto que as paredes. Mais do que 3 metros. Então, E nesse momento, a minha fé
ficou tão grande que eu não sabia que eu tinha tanta fé, que eu acreditava tanto que eu poderia ter uma ajuda naquele momento. E eu recebi a ajuda, sabe? E nesse momento é como se a minha casa tivesse clareado inteira, sabe? É como se minha casa tivesse clareado inteira. E eu senti a paz, sabe? No meio da aflição, o meu coração foi acalentado. É como se eu tivesse recebido um abraço. Sabe aquele abraço de mãe? Que você se machuca, ou o seu colega te bate quando você é criança e você vem, a sua mãe te abraça e fala, eu tô aqui pra te proteger? É isso, e parece que com amor muito maior. Muito, muito, muito maior. Então foi mais ou menos isso. Eu acredito que eu não consigo passar assim, exatamente o que eu senti no momento. Mas a energia assim, mudou assim. Nesse momento mudou. Mudou assim, total, 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 total. Assim, a energia densa do sofrimento que eu estava naquele momento, né? E depois desse acontecido, né? No outro dia, eu tive visões. Eu tive visões, só que eu não entendia. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tive visões de vidas passadas, de situações passadas que tinham acontecido. Então, em primeiro momento, eu não entendi, porque eu não sabia que existia vidas passadas, isso eu não sabia. E se eu já tivesse escutado falar, provavelmente, mas eu não acreditava. Então, eu fiquei pensando que era uma coisa que ia acontecer, uma situação que ia acontecer. E não que tinha acontecido. Eu só vim saber que tinha acontecido meses depois, porque eu recebi novamente, né, um recadinho do universo de uma pessoa que veio e falou pra mim, sem me conhecer, sem saber da minha história, veio e contou outra situação que batia exatamente com o que eu tinha visto. E aí, quando essa pessoa falou, eu pensei, então, essa pessoa está falando exatamente do que eu vi. Aí eu percebi, né, que o que eu tinha visto não era uma coisa que ia acontecer, era uma coisa que tinha acontecido lá há 3 vidas passadas. Então, aí eu comecei a pesquisar e tal, eu já fazia, tá, já estava fazendo terapia já justamente por causa desses acontecimentos. E aí eu fui entender. E mesmo assim, a minha mente não deixava eu acreditar em vidas passadas. Eu não conseguia aceitar aquilo, sabe? Eu não conseguia aceitar. Até que um dia eu acordei de manhã como se fosse assim. Porque falam que conforme a nossa evolução, a gente vai, é como a gente é uma casca, uma cebola, né? Cada vez que você vai melhorando, né, você vai tirando uma casca dessa cebola. Né? Então, nesse dia, eu acredito que saiu uma dessas cascas, porque eu me lembro que eu acordei de manhã e isso pra mim, aquela história pra mim ficou tão clara, que era como se eu tivesse cega, né? É cega que eu falo assim, se eu tivesse vendo embaçado e passei a ver normal. Ai, eu tô coçando aqui, não é que eu tô mentindo, não, é porque o meu cabelo bate no meu rosto, algum fiozinho, e me incomoda. Então foi assim, sabe, gente? Existe mais, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo falar que aquilo que eu escrevi. Eu falo o que eu me lembro. E isso aconteceu já há alguns anos atrás, né? Eu acho que foi lá para 2016, mais ou menos. E que aconteceu isso, ou 2015, eu não tenho exatamente assim uma data correta. E enfim, foi assim. E aí os meus estudos continuaram, eu já fazia terapia, já estava fazendo nessa época dessas visões, eu já estava começando a fazer terapias e tal. E a minha mente foi abrindo, é como se eu fosse assim, né? É como se eu fosse assim,
fechadinha, né? Só via aqui. E aí foi abrindo os horizontes e eu comecei. Por isso que hoje em dia eu não fico numa coisa só. Eu vou pra todos os lados, sabe? Por exemplo, eu gosto do taoísmo, eu gosto do budismo, né? Eu gosto do xamanismo. Eu gosto... Tem algumas religiões que eu não entendo muito, mas assim, eu acredito que Deus, a força suprema, está em todos nós, em tudo, todos os lugares. Então, o que que acontece? Quando eu vejo uma pessoa falando de alguma coisa que aconteceu quando eu era religiosa, eu achava que não, que era só a religião dos meus pais que era certa, que aquela pessoa estava sendo enganada, que aquela pessoa não estava recebendo aquilo, sabe? Então, tipo assim, hoje eu sei que a pessoa vai receber de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, não importa qual a religião, ou não importa também, né, se ela tem ou não uma religião. Né? Às vezes ela não tem nenhuma religião e é uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa extremamente que só faz o bem, né? Então eu acredito que todos nós estamos caminhando, eu tenho tantos relatos que eu posso estar fazendo também de experiência que eu já vivi. E então eu acredito que em todos os caminhos estão certos, né? Se a pessoa ela tá buscando aqui porque tá ressoando com ela. A partir do momento que aquilo não ressoar mais com ela, ela vai sair dali e ela vai buscar uma outra coisa que vai ressoar com ela, né? Então é isso que eu acredito que qualquer religião ou qualquer livro ou qualquer grupo que você esteja despertando o melhor que você tem dentro de você, a sua divindade, é o certo para você naquele momento, sabe? Porque se tá te trazendo o melhor de si, então você vê que você está, sim, no caminho certo, né? Agora, quando a gente, em vez de se tornar uma pessoa melhor, aquele grupo que a gente está, né? Está nos fazendo, né? Nos induzindo a ser uma pessoa pior, aí eu acredito que está no caminho errado, né? Mas enquanto você tá naquele caminho e você tá melhorando, é porque é o caminho certo, tá bom, gente? Eu não sou a dona da verdade, esse é o que eu acredito, tá? E eu gostaria de ficar compartilhando com vocês as minhas experiências, porque são muitas. Eu não sou tão velha assim, gente, mas eu tenho muitas experiências para contar. Tá bom? Eu agradeço quem viu até aqui. Esse vídeo ficou longo. Eu pensei que ia ser de 5 minutos, já tem 13 minutos. Mas é isso. E né, vai que ressoa com alguém por aí, né? E é um beijo pra vocês.